de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Larissa Martins. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. CD1, faixa 1. Esta revista foi gravada nos estúdios do setor Braille da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, mediante a autorização da editora, sem fins comerciais, em julho de 2002, para uso exclusivo dos portadores de deficiência visual, de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Lido por Sandra Maria de Lima, Amazonas. Revista AEI Ópera. A turma do Curumim vai ao teatro. Autor, Mário Adolfo. Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Desporto. Governo do Amazonas. Faz muito tempo sonhei com o Teatro Amazonas esplendoroso, símbolo maior da expressão da arte. No primeiro governo a que fui conduzido pelo voto popular, cuidei da restauração do teatro, mas tinha a convicção de que era preciso dar-lhe vida. A partir de 1997, todas as ações da Secretaria da Cultura vêm sendo realizadas com este objetivo. Desta feita, unimos ao 5º Festival Amazonas de Ópera a contribuição para a literatura infantil de Mário Adolfo, que com a figura singular do Curumim, permite-nos colocar a ópera no mundo das crianças e, com isso, ampliarmos ainda mais todas as ações de formação, de plateia e educação para a arte. Amazonino Armando Mendes, governador do Amazonas. No mundo amazônico, Curumim e Cunhantã são a vida, a lenda, a história e o encanto em que se mesclam realidade e fantasia. A força lúdica na maior floresta tropical, úmida do planeta, encandeia qualquer vivente. Fazer ópera neste mundo de magia é fortalecer os encantos que vêm de muito antes do mundo que temos. Afirmar este gênero com um belo festival que completa sua 5ª edição, é vencer desafios ainda maiores. Mas o que incrementamos com este belíssimo trabalho de Mário Adolfo é o despertar de uma geração inteira que começa a ser formada, trazendo para o nosso maior templo de arte as histórias de óperas, operetas, orquestras, solistas, maestros, ritmos e vozes, a comunicação fácil do Curumim, que conversa com as crianças faz tempo,
que é uma delas em sonho e fantasia. Está aberto o caminho, o futuro dirá. Robério dos Santos Pereira Braga, secretário de Estado da Cultura, Turismo e Desporto. Revista AEI Ópera. Autor Mário Adolfo. Personagens da revista. Papagaio é o Lourival. O jacaré é o Jacaretinga. A tartaruga, Sarapatel. E o índio, Curumim. O peixinho, Jaraqui, é o Jara. Faixa 2. Começando. Diz o Lourival: eu prefiro o boi. O Jacaretinga responde: tô doido para conhecer a tal da Madame Butterfly. Sarapatel, a tartaruguinha, diz: ópera é 10. O Curumim diz: foi legal o teatro convidar os povos da floresta para a ópera. Nisso pula o peixinho da água: ei, esperem por mim. Ops! É o nosso Jara. É Jara, o Jaraqui, diz o Curumim, o índio. Tadinho, diz a Sarapatel. Como vamos levar o peixe? Fala o Jacaretinga. Sarapatel responde: dá-se um jeito. Bravo, responde o peixinho, de dentro do aquário, já todo contente. A tartaruguinha Sarapatel olha para Curumim e diz: tudo bem que a gente vá à ópera, mas o que é a ópera mesmo? Curumim responde: é uma das mais magníficas e caras diversões que a mente humana pôde inventar. Foi assim que, em 1645, o inglês John Evelyn definiu a ópera no seu diário ao assistir pela primeira vez a um tipo de espetáculo que ainda hoje, mais de 400 anos depois, não pôde ser comparado a nenhum outro. A ópera é uma mistura extravagante de muitas artes: canto, encenação teatral, dança, iluminação, cenografia com recursos de pintura e escultura, efeitos especiais, orquestra e uma música altamente sofisticada. Tudo ali na nossa frente, acontecendo ao mesmo tempo, provocando tristeza, raiva, choro, alegria. O que se faz a ópera ser o mais apreciado espetáculo musical em todo o mundo é a união de 3 elementos: a palavra, a música e a apresentação visual. Essas 3 formas dependem uma da outra durante o tempo todo do espetáculo. Por isso, o compositor alemão Richard Wagner dizia que a ópera era, em primeiro lugar, uma arte e, entre as artes, a primeira, a obra de arte total. Mas até chegarmos à ópera como a conhecemos hoje, sua história percorreu um longo caminho. Tudo começou com a irresistível vontade do homem unir a música às representações teatrais. Foi na Grécia Antiga, com as peças teatrais de Esquilo, Sófocles e Eurípides. Ainda hoje, base do teatro ocidental, que começou a se desenvolver esta forma de arte por nós denominada de ópera. Nas antigas tragédias gregas, a música era parte da encenação, e muitas delas eram entoadas ou cantadas com o acompanhamento de liras ou flautas. Com isso, era ampliada a forma dramática da representação. Diz o nosso amigo Lourival: as tragédias romanas também eram apresentadas com músicas. A tragédia e a comédia da Roma antiga também continham elementos musicais na encenação, e o uso do canto passou a ser uma constante, atingindo a Idade Média. Entre o século XIV e XV,
as igrejas montavam peças para atraírem pessoas para os serviços religiosos. Os espetáculos litúrgicos medievais utilizavam cantos gregorianos e o uso de outros elementos artísticos. Vieram compor mais tarde um verdadeiro espetáculo musical. Na Itália do século XVI, durante o Renascimento, foi criado o grupo Camerata, em Florença, para estudar a cultura grega. Esse grupo montou a peça musical Daphne, composta por Jacopo Peri, que é considerada a precursora da ópera moderna. Nesta época, este tipo de composição chamava-se fábula dramática, porque usava como temas os mitos e as lendas gregas. Em 6 de março de 1637, foi inaugurado o primeiro teatro de ópera, o Teatro San Cassiano, de Veneza. A partir daí é que o termo ópera passou a ser utilizado. Neste período, o grande gênio da época, Cláudio Monteverdi, começou a trabalhar a estrutura musical e dramática de uma forma intensa, atendendo às exigências do público que queria sempre mais música e mais ação. O sucessor de Monteverdi foi Pietro Francesco Cavalli, que escreveu 39 óperas para os 9 teatros de óperas existentes em Veneza. Em 1670, a ópera já era um espetáculo muito popular na Itália, com vários teatros em Florença, Roma, Gênova, Bolonha e Módena. E na França, com a inauguração da Academia de Música. Uma curiosidade interessante é que, nessa época, muitas cidades italianas proibiam as mulheres de cantar nos palcos. Por isto, surgiram os cantores chamados castrati, que tinham a força vocal masculina e o timbre da voz feminina. O mais famoso deles foi Farinelli. A ópera ganhou outro grande impulso no século XVIII, com o compositor alemão Georg Friedrich Händel. Apesar de nascido na Alemanha, Händel tornou-se um dos mais bem-sucedidos compositores da ópera italiana, sendo também um dos introdutores da ópera em Londres. Ali ele escreveu 36 óperas, cheias de feiticeiras, voadoras, cidades desaparecendo, cenas de batalha, bem ao gosto popular. Na França, o compositor Jean Lully, como era conhecido o compositor italiano Giovanni Lully, introduziu a ópera no Palácio de Versalhes, na corte de Luís XIV. Ele criou um estilo que passou a marcar a ópera francesa com seus textos elaborados em alto estilo literário. Mozart brilhou também na ópera com composições geniais como O Rapto do Serralho, A Flauta Mágica e nas óperas cômicas chamadas de óperas bufas, As Bodas de Fígaro, Don Giovanni, Così fan tutti. Essas óperas são até hoje representadas com grande sucesso em todo o mundo. Mas a grande explosão da ópera veio acontecer mesmo no início do século XIX, no período chamado Bel Canto, ou Belo Canto. Nessa época, foi criado um estilo de cantar até que hoje é mantido como técnica de treinamento vocal. Os 3 maiores compositores do bel canto foram Gioacchino Rossini, Gaetano Donizetti e Vincenzo Bellini.
Rossini ficou conhecido pelas comédias como O Barbeiro de Sevilha, A Italiana na Argélia e Cenerentola, a nossa conhecida Gata Borralheira. Ainda no século XVIII, um novo gênio surgia no universo da ópera em Viena, Wolfgang Amadeus Mozart. Em 1813, nascem Giuseppe Verdi, na Itália, e Richard Wagner, na Alemanha, dois verdadeiros revolucionários na música. Verdi compôs 26 óperas em sua longa vida. Morreu em 1901, consagrado na Itália como o mais importante compositor italiano de todos os tempos. Sua obra foi marcada pela música vigorosa, por libretos, que são roteiros, que ele mesmo fazia questão de acompanhar, e pelo conteúdo político que sempre imprimia nos seus trabalhos. Verdi chegou a ser senador. As óperas de Verdi são grandiosas e têm no conteúdo dramático sua maior força. São centenas de montagens diferentes que se fazem de Macbeth, de Nabucco, de La Traviata, de Rigoletto, de Dom Carlos e de Aida. Por outro lado, na Alemanha, Wagner, além de grande compositor, era um estudioso e teórico da ópera. Para fazer a obra de arte total, ele exigia de um lado a força do drama e de outro a beleza da música. São verdadeiramente imortais as óperas O Navio Fantasma, as 4 óperas que compõem o Anel dos Nibelungos, Tristão e Isolda, Parsifal e Tannhäuser. Ao lado de Verdi e Wagner, surgiram outros grandes nomes como Bizet, Mascagni, Leon Cavallo, que se destacaram entre os compositores de óperas. Faixa 3. Quem foi Carlos Gomes? O Brasil também deu sua contribuição para a ópera. Antônio Carlos Gomes, conhecido como Carlos Gomes, nasceu em Campinas, no estado de São Paulo, em 1836. Foi para o Rio de Janeiro e, com o apoio do imperador Dom Pedro II, estudou em Milão. Contemporâneo de Verdi, Carlos Gomes foi considerado um novo gênio da sua época, com óperas como O Guarani, Fosca, Maria Tudor e Salvador Rosa, entre outras, todas composições magníficas. Apesar da sua qualidade, muitas das suas óperas ficaram esquecidas por longos anos. Carlos Gomes morreu em Belém, no estado do Pará, em 1896. Hoje, mais de 100 anos depois, suas óperas começaram a ser novamente montadas no Brasil e na Europa. O século XX foi marcado por óperas como La Bohème, Madame Butterfly e Turandot, de Giacomo Puccini, Salomé e o Cavaleiro da Rosa, de Richard Strauss. Mais tarde, nos Estados Unidos, Porgy and the Bess, de Gershwin e West Side History, de Leonard Bernstein, também se destacaram. Durante o século XIX e começo do século XX, surgiram novas formas de ópera, com composições musicais mais simples que passaram a se chamar operetas. As operetas influenciaram o surgimento de um novo tipo de teatro musical, os musicais da Broadway, que fazem sucesso em todo o mundo.
Apesar de não serem óperas, elas têm também grande apelo popular, marcando o início de um novo gênero. Faixa 4. Mas o que faz a ópera se manter viva há tanto tempo? Pergunta o curumim, o índio. Responde o Lorival. Toda a ópera tem um texto escrito chamado libreto, que é cantado pelos cantores e que indica como as cenas devem acontecer. É o libreto que serve de base para o compositor escrever a música. O que faz a ópera tão fascinante são os elementos que a tornam possível: o enredo e a música, as vozes, o diretor de cena, o maestro, os cenários e figurinos, a orquestra e o balé. Concluiu nossa amiga Tartaruga Sarapatel. Normalmente as óperas começam com uma sinfonia, que é um concerto de orquestra tocado antes de começar a ação no palco. Nesta sinfonia, geralmente são apresentados os temas musicais que o compositor utilizou na ópera. Ao compor, o criador imaginou como seria a ópera no palco, colocando na música os efeitos que deseja na execução dos cantores, do coro e da orquestra. A música é composta para cada instrumento da orquestra e para cada uma das vozes dos chamados solistas, e também para o coro. Além de cantar, os atores ainda representam as personagens da ópera. Faixa 5. Os solistas são os cantores da ópera. Suas vozes são classificadas em 6 timbres principais: soprano, mezzo-soprano e contralto, para as vozes femininas e tenores, barítonos e baixos para as vozes masculinas. Sopranos são as vozes mais agudas e baixas, as mais graves. Cada uma destas vozes tem subdivisões utilizadas de acordo com o interesse do compositor. O coro possui todas as divisões supra das vozes e sua beleza está na maneira precisa e vigorosa com que canta em conjunto os temas musicais criados pelo compositor. Produção. Toda produção tem um conceito, um ponto de partida. Pode ser uma montagem moderna, uma montagem clássica, com padrões de interpretação diferentes. Esta definição se faz em conjunto com o diretor de cena, o maestro, o cenógrafo, o figurinista, o coreógrafo. A equipe de produção cuida na prática de viabilizar todos os itens necessários para a realização da ópera. Cenários. Simultaneamente, a definição dos padrões de interpretação musical, a cenografia e os figurinos definem o aspecto visual da montagem e seus efeitos. Efeitos especiais. Ao criar os cenários, o cenógrafo, em conjunto com o iluminador e os maquinistas, também cria os efeitos especiais, que vão provocar no público o impacto necessário ao desenrolar da trama da ópera. Instrumentos. Tuba é o mais grave entre os metais e surgiu por volta de 1835 em Berlim. Foi inventada por Wilhelm Whitbread e construída por Johann G. Moritz. Contudo,
o modelo mais comumente empregado na orquestra foi desenvolvido por volta de 1845 pelo belga Adolphe Sax. Esse modelo consiste num tubo cilíndrico recurvado sobre si mesmo e que termina em pavilhão com forma de sino. Violoncelo. Foi criado no século XVI à maneira do violino e para ser tocado como a viola da gamba pelos mestres italianos Amati Gasparo da Salò, Madini e outros. Esse instrumento de timbre grave e aveludado tinha a função de reforçar os baixos da orquestra. Em seus primórdios, exercia papel secundário, sendo utilizado ora como baixo contínuo, juntamente com o cravo, ora como simples pedal. No século XVII é que se firmou como instrumento solista, substituindo a viola da gamba. Trompete. É o mais agudo entre os metais. Se originou provavelmente no Egito Antigo, no segundo milênio antes de Cristo. Adquiriu importância como instrumento musical a partir do século XVII, ao ser introduzido na orquestra. Sua forma atual data da primeira metade do século XIX, quando os fabricantes alemães Blumel e Etstolzel criaram o sistema de 3 pistões. Isso tornou um instrumento mais versátil, aumentando seu registro e tornando sua execução menos difícil. O trompete pode ser afinado em Ré ou, mais comumente, em Si bemol ou Dó. Consiste num tubo cilíndrico recurvado sobre si mesmo, em cujas extremidades ficam o pavilhão e o bocal. A qualidade do som pode ser modificada com a surdina, peça de madeira introduzida no pavilhão para abafar o som. Viola. É estruturalmente idêntica ao violino, embora de dimensões um pouco maiores. A viola integra regularmente a orquestra sinfônica e o quarteto de câmara. Seu timbre é ligeiramente mais grave do que o violino. Sua origem parece remontar o século XVI na Itália. As primeiras violas modernas de que se tem conhecimento foram fabricadas por Andrea Amati e Gasparo da Salò, com dimensões um pouco maiores que as atuais. No século seguinte, Stradivarius e Andrea Guarnerius criaram modelos de tamanho reduzido, que se firmaram através dos séculos. A partir de Haydn e Mozart, a viola ganhou importância como instrumento de câmara e sinfônico. Flauta. É um dos instrumentos mais antigos utilizada regularmente na moderna orquestra sinfônica. Surgiu no século IX a.C., provavelmente na Ásia. Foi introduzido na Europa Ocidental através da cultura bizantina no século XII depois de Cristo, e era geralmente associado à música militar. Somente na segunda metade do século XVII é que passou a integrar a orquestra. A moderna flauta transversal nasceu das transformações operadas no antigo instrumento pelo alemão Theobald Boehm, por volta de 1840. Feita em metal, geralmente prata, constitui-se de um tubo cilíndrico de 67 centímetros de comprimento,
por 19 milímetros de diâmetro. Tem por função manter rigorosamente o equilíbrio da afinação. Harpa é um dos instrumentos de cordas mais antigos. A harpa já era usada pelos egípcios no século II a.C., em forma semelhante à atual. Foi introduzida no século XV nas cortes reais europeias. Em meados do século XVII, fabricantes tiroleses acrescentaram à harpa um dispositivo mecânico que, acionado pelas mãos do intérprete, elevava a altura das notas em meio tom. Por volta de 1720, o alemão G. Rockbrugger construiu um modelo com pedais acoplados à base do instrumento, permitindo a alteração das notas em meio ou um tom. O moderno mecanismo com 7 pedais, correspondentes às 7 notas, foi criado pelo francês Sébastien Erard e recebeu seus últimos retoques em 1820. A harpa utilizada nas orquestras sinfônicas atuais contém cerca de 46 cordas presas a uma armação triangular. Clarinete. Surgiu no final do século XVII a partir do aperfeiçoamento da charamela, levado a cabo por Johann Christopher Denner, conhecido fabricante de flautas em Nuremberg. No século seguinte, o clarinete passou a integrar a orquestra sinfônica. Por volta de 1840, atingiu sua estrutura definitiva com a introdução do sistema de chaves de Theobald Boehm, que já havia sido aplicado com sucesso na flauta. Ao longo dos tempos, foram criados clarinetes de dimensões e timbres variados. O instrumento constitui-se de um tubo cilíndrico dividido em 4 partes: pavilhão, corpo inferior, corpo superior e barrilete. Neste está embutida a boquilha, na qual se adapta uma palheta simples. Piano, muito utilizado pelos compositores contemporâneos como instrumento de percussão. O piano, o mais versátil dos instrumentos, é, na verdade, um instrumento de cordas percutidas, munido de um maquinismo e uma grande caixa de ressonância. O maquinismo é o complexo aparelho que faz vibrar as cordas e composto basicamente de teclas, escapes, martelos, abafadores e pedais. O som é produzido pela pressão dos teclados que acionam os martelos de madeiras, recobertos com feltro, que acionam as cordas. O primeiro piano foi fabricado por Bartolomeu Cristofori, por volta de 1710, em Florença. Nesse mesmo século, foi aperfeiçoado por Silbermann e Einstein, na Alemanha, que introduziram os pedais e o mecanismo do escape. No século XIX, com o aparecimento das grandes salas de concertos, que exigiu a ampliação da sonoridade, o instrumento adquiriu sua forma definitiva. Saxofone. Foi criado em 1840 pelo belga Adolf Sax. É o único entre os sopros de metal que possui palheta. Constitui-se de um tubo cônico
com cerca de 24 orifícios controlados por chaves, que permitem a produção dos diferentes sons do registro do instrumento. Esse tubo termina num pavilhão largo, voltado para cima. Violino foi desenvolvido no século XVI pelos italianos Andrea Amati, de Cremona, e Gasparo da Salo, de Brescia, a partir do aperfeiçoamento do primitivo instrumento de 3 cordas. Parece à primeira vista que dessa época até os dias de hoje, o violino não sofreu transformações em sua estrutura. Na verdade, porém, a partir das inovações introduzidas por Antônio Stradivarius, por volta de 1700, o instrumento passou por pequenas, mas significativas mudanças estruturais. Assim passou a entender as necessidades das sucessivas gerações de compositores e intérpretes. No século XIX, o surgimento das grandes salas de concerto provocou as alterações que lhe deram a feição definitiva. Trombone. Surgiu provavelmente na França quinhentista, a partir de modificações introduzidas no trompete. Sua principal característica são as varas corrediças, cuja função é controlar a emissão e a altura do som. O corpo principal do instrumento, extremamente simples, é formado por 2 tubos paralelos, presos um ao outro. Numa extremidade está o bocal, na outra o pavilhão. É atualmente construído em 3 tamanhos: tenor, contralto e baixo, sendo o primeiro o mais utilizado nas orquestras sinfônicas. Indispensável à orquestra, na qual foi introduzido por Beethoven, o trombone foi tratado como solista por Mozart, pelo próprio Beethoven, Berlioz, Milhaud, entre outros. Os tenores são populares na ópera. Pavarotti, Carreiras e Domingo são os mais famosos. Para o cenário e figurinos chegarem ao palco, são necessários vários profissionais como costureiros, peruqueiros, marceneiros, escultores e montadores. Para a ópera acontecer, é preciso uma equipe responsável pela montagem. O balé. O balé é outra atividade que está presente em várias óperas, integrado ou não à história. Principalmente no século XIX, era comum incluir um balé no meio da ópera, para proporcionar outro entretenimento para o público. Era uma oportunidade do compositor introduzir novos elementos musicais no espetáculo. Diretor de cena. Quem dá unidade a tudo isto? No palco, dirigindo os cantores e responsabilizando-se pela concepção cênica, é o diretor de cena. Muitas vezes, o diretor de cena é o responsável por toda a concepção da ópera, que passa a ser um trabalho de autor, como nas produções de Franco Zeffirelli. Trabalho de equipe. A ópera é, sobretudo, um trabalho de equipe. E, na prática, seu sucesso depende do conjunto de profissionais que nela trabalham.
Com tudo isto, a ópera é um espetáculo magnífico e meio para a apresentação de nomes como Luciano Pavarotti, José Carreiras, Plácido Domingo, Eliane Coelho, Maria Callas, Kiriti Kanawa e tantos outros nos grandes teatros de ópera do mundo. A ópera é uma das mais magníficas diversões que a mente humana pôde inventar. Sobretudo, uma fantástica forma de aprendizado permanente. Faixa 6. Curiosidades. Na ópera, o maestro rege a orquestra, os cantores, o coro e os dançarinos. Tudo ocorre ao mesmo tempo e ele dá os sinais para a interpretação de música, conforme o sentimento presente nas composições. O regente chega a perder 2 quilos durante uma ópera, tendo que virar, no mínimo, 800 folhas de partitura por espetáculo. Ele chega a ler, muitas vezes, 2.000 páginas. Giuseppe Verdi, compositor italiano, é considerado um dos mais importantes da história da ópera. Ele é autor de Aida, entre outras. Foi também político, chegando a senador. Foi o compositor alemão Wagner quem inventou o fosso da orquestra, aquela área na frente do palco onde ficam os músicos na ópera. Esta invenção, adotada em todos os teatros de ópera do mundo, permitiu melhorar a sonoridade dos cantores que podem cantar sem microfone, usando somente a voz como recurso. Jean-Baptiste Lully, compositor e regente italiano que viveu na França de Luís XIV, regia batendo um bastão no chão para marcar os tempos da música, como era costume na época. Certo dia, bateu com o bastão no próprio pé, que infeccionou, provocando a sua morte. Hoje, os regentes substituíram o bastão por uma pequena peça chamada batuta, feita de madeira, marfim e outros materiais. O compositor brasileiro Carlos Gomes é autor de O Guarani, Fosca, Maria Tudor e Salvador Rosa, entre outras. Ele é o nome de rua na Itália, na cidade de Milão e de Lecco, onde viveu e sua casa pode ser visitada até hoje. Sua belíssima residência em Lecco abriga atualmente um conservatório musical e fica às margens tranquilas do lago de Como. Faixa 7. Olha lá, Manaus, diz o nosso amigo Lorival. Chegamos, Curumim rebate. E o teatro, que beleza, fala nossa amiga tartaruga Sarapatel. Atenção, Sarapatel, Jacaretinga, Lorival e Jara. Agora façam silêncio que eu vou contar a história do Teatro Amazonas, que é um dos mais belos do mundo. A ideia da construção de uma casa para a apresentação de óperas e espetáculos europeus em plena selva amazônica surgiu na época áurea da borracha. Nessa época, Manaus contava com aproximadamente 40.000 habitantes e se caracterizava com um autêntico posto avançado das civilizações do velho continente. De acordo com os historiadores, a elite social vestia e falava como os europeus. A situação econômica da província do Amazonas possibilitava a implantação rápida e definitiva de vários melhoramentos
e até de audaciosos projetos. O projeto de construção do Teatro Amazonas é de autoria do deputado Antônio José Fernandes Júnior, datado de 21 de maio de 1882 e apresentado à Assembleia Provincial Amazonense. A planta vencedora foi assinada por Jorge dos Santos e Felipe Monteiro, datada de Lisboa, 4 de outubro de 1882. As tentativas de construir o teatro datavam de 1881, sendo que em 1882 foi realizada a concorrência pública para a realização do projeto. O primeiro local escolhido para a construção do Teatro Amazonas foi a antiga Rocinha de propriedade do tenente-coronel Antônio Lopes de Oliveira Braga, situada na atual Praça São Sebastião. A área foi indicada pelo deputado provincial J. Meireles, a 28 de maio de 1883. No entanto, foi dada a preferência ao quarteirão da Praça Paissandu, atual Avenida Eduardo Ribeiro, 7 de setembro. Ruas Henrique Martins, Saldanha Marinho e Travessa Barroso. Englobava tudo aquilo, chegando-se a desapropriar o casario daquele quarteirão. Entretanto, o terreno não oferecia segurança por causa dos aterros do Igarapé do Espírito Santo, onde é a Avenida Eduardo Ribeiro. Os técnicos acharam por bem mudar o local e o teatro foi construído no terreno onde hoje está a Praça São Sebastião, que era um local mais elevado. A pedra fundamental foi assentada no dia 14 de fevereiro de 1884. As obras iniciais foram assumidas pela firma italiana Rossi e Irmãos, com representação no Rio de Janeiro. Em 1885, o governo provincial mandou suspender o contrato, porque as obras prosseguiam lentamente. Em 1892, Eduardo Gonçalves Ribeiro, que governava o Estado republicano, deu novo impulso às obras paralisadas, contratando, em fevereiro de 1893, o artista brasileiro Crispim do Amaral. Esse artista realizou as obras de decoração, pintura, ornamentação e instalação da mobília do teatro. São de sua autoria as decorações internas, pinturas, telões de cena, bastidores, construção do maquinário do palco, assentamento das cadeiras da plateia, arrumação mobiliária, das peças de arte, estátuas e bustos de personagens em evidência na cultura nacional. Encarregado da construção do Palácio da Justiça, Manuel Coelho de Castro foi contratado pelo governo a 31 de maio de 1893 para continuar as obras do Teatro Amazonas. Assim, as obras prosseguiram sem interrupção até o final, em 26 de fevereiro de 1895. O Teatro Amazonas foi então inaugurado em 31 de dezembro de 1896 pela Companhia Lírica Italiana. No espetáculo de inauguração, foram cantados apenas alguns números de óperas e canções. No dia 7 de janeiro de 1897, a Companhia Italiana estreou apresentando a ópera Gioconda, de Amilcare Ponchielli.
Desde a sua inauguração, o Teatro Amazonas passou por 3 reformas: 1929, 1962 e 1974. Mas a restauração histórica, realizada com perfeição em todos os detalhes, aconteceu em 1987, na administração do governador Amazonino Mendes. No período de 1896 até 1937, apresentaram-se no Teatro Amazonas, entre outras, a Companhia Lírica Italiana, Companhia Lírica de Operetas Italiana, Coniglio e Valia, Grande Companhia Dramática Italiana, Companhia Portuguesa de Operetas de Thomas Dei Negro, Companhia de Teatro Príncipe Real de Lisboa, Companhia de Arte Ítalo-Brasileira, Companhia de Zarzuelas Espanhola, Companhia Lírica Francesa, etc. Em 1907, com a decadência da borracha brasileira no mercado europeu, o Teatro Amazonas encenou a última ópera de sua história, La Juive, de Halévy, com a Companhia Lírica Francesa. De 1910 em diante, os espetáculos foram tornando-se cada vez mais raros devido à crise econômica atravessada pelo Estado. A decadência da borracha e a Primeira Guerra foram as causas para o fechamento do Teatro Amazonas definitivamente para as óperas e companhias dramáticas estrangeiras. Faixa 8. Quem idealizou o Festival Amazonas de Ópera? Perguntou nosso amigo papagaio Lorival. Respondeu o curumim. Foi uma iniciativa do Teatro Amazonas. Todas as óperas do Festival Amazonas têm legendas em português, concluiu nosso amigo Jacaré Tinga. Curumim, o Festival Amazonas de Ópera é o único do Brasil? Não só do Brasil, Sarapatel, mas também é o pioneiro na América Latina. Para realizar o festival, trabalharam músicos do Amazonas Filarmônica, cantores do Coral do Amazonas, bailarinos do Corpo de Dança do Amazonas, solistas convidados, figurantes, cenotécnicos, ajudantes, além de diretores, maestros, preparadores, assistentes, produtores, motoristas, costureiras, cabeleireiros, maquiadores, copeiras, jornalistas, bilheteiros, recepcionistas, iluminadores, figurinistas, pianistas, entre outros, totalizando mais de 350 pessoas diretamente. Faixa 9. Amazonas Filarmônica. O Amazonas, amiguinhos, é um dos poucos estados brasileiros que possui a sua própria orquestra. A Amazonas Filarmônica é um velho sonho que foi concretizado pelo governador Amazonino Mendes. O trabalho para montar a orquestra começou em março de 1997, com o concurso público para uma rigorosa seleção realizada por uma banca examinadora do mais alto nível na área de música erudita. Com características beethovenianas, isto é, seguindo a linha musical do grande gênio da música clássica, Beethoven, o Amazonas Filarmônica acabou transformando-se numa fantástica integração de culturas e raças, pois é composta por 44 músicos do Brasil, Bulgária, Rússia, Bielorrússia, República Tcheca, Estados Unidos e Uruguai. Os estados brasileiros que estão representados por seus músicos em nossa orquestra,
além do Amazonas, e claro, são Pará, Amapá, Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo. O mais interessante é que os músicos da nossa Filarmônica são professores, por isso ministram aulas e cursos de música, contribuindo com a comunidade para a formação dos futuros músicos do Amazonas. Coral do Amazonas. Além da Filarmônica, nosso estado também já pode contar com o Coral do Amazonas. Altamente profissional, o coral é regido pelo maestro Zacarias Fernandes e é composto por 60 integrantes. Eles estão assim subdivididos: 7 sopranos, 14 contraltos, 15 tenores e 14 baixos. O coral apresenta em seu repertório músicas eruditas de compositores brasileiros e estrangeiros, músicas folclóricas e clássicos da MPB. O Coral do Amazonas tem sede na Casa da Cultura e está preparado para cumprir programação artística no estado e no exterior, inclusive em óperas e apresentações em conjunto com a Orquestra Amazonas Filarmônica. No Festival de Ópera, seus integrantes participaram com muita competência de óperas famosas como Madame Butterfly e O Elixir do Amor. Faixa 10. Nosso grande maestro, Cláudio Santoro. E agora, para encerrar nossa jornada com chave de ouro, vamos falar de um dos maiores orgulhos de nossa terra. Trata-se do maestro Cláudio Santoro, músico brasileiro que nasceu em Manaus em 23 de novembro de 1919. Santoro, que era formado pelo Conservatório de Música do Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal, começou a compor em 1938. Em 1943, foi premiado pela Orquestra Sinfônica Brasileira com Impressões de uma Fundição de Aço, 1943. Ao lado de Karl Helter, destacou-se no grupo Música Viva. Aperfeiçoou seus conhecimentos em Paris, onde estudou regência, em 1947. E um ano depois, representou o Brasil no Congresso de Compositores em Praga. Sua Sinfonia número 3, em 1949, premiada nos Estados Unidos, marcou o início de sua fase nacionalista, que duraria cerca de 10 anos. Em 1950, recebeu o Prêmio Internacional da Paz, em Viena, com a Canção de Amor e Paz. Nos anos seguintes, compôs músicas para vários filmes. Organizou e dirigiu o Departamento de Música da Universidade de Brasília. Tornou-se conselheiro em 1967 do Instituto para Estudos de Música Comparada, em Berlim Ocidental. Na Alemanha, dedicou-se também a uma nova experiência: fazer música virtual auditiva. Cláudio Santoro foi membro fundador da Academia Brasileira de Música. Outras obras suas são Quarteto número 1 para cordas, 1944, Ode a Stalingrado, 1947, Abstrações, 1966, Cobra Norato, 1967, 4 trombones barrocos, 1975. Por isso, o terceiro Festival Amazonas de Ópera, em 1999, foi dedicado ao grande maestro Cláudio Santoro. Orgulho da música, orgulho do Amazonas. Faixa 11. Corpo de dança do Amazonas. A tartaruguinha Sarapatel ficou maravilhada com a performance dos bailarinos do Corpo de Dança do Amazonas, CDA.
De imediato, ela bombardeou o curumim com um turbilhão de perguntas. A dança dele é igual à dos povos da floresta? Que tipo de dança é esse? O que é uma companhia de dança? Curumim, que também não sabia muita coisa sobre o assunto, foi pesquisar nos livros para responder aos questionamentos da inquieta tartaruga. A dança é uma das primeiras manifestações da cultura humana e consiste basicamente em movimentar o corpo, acompanhando uma melodia ou ritmo. Esta manifestação artística já era importante nas mais antigas civilizações, entre os egípcios, os hebreus, os indianos e os gregos, ligando-se principalmente às cerimônias religiosas e mágicas. Mas isso era naquele tempo. Pelo que eu estou vendo, hoje a dança é bem diferente. É claro, respondeu o curumim. Com o passar do tempo, a dança foi perdendo sua característica de ritmo mágico e espontâneo, submetendo-se a regras precisas e ligando-se à harmonia da música e da poesia. Isso ocorreu a partir do Renascimento, na Itália e principalmente na França. Para se ter uma ideia, o balé só foi aparecer na França a partir da segunda metade do século XVII, quando a dança transformou-se em espetáculo para os palácios dos nobres. O balé moderno, entretanto, foi introduzido pela americana Isadora Duncan. As formas de dança populares, contudo, continuaram a ser praticadas pelos povos nas festas folclóricas e nos salões de baile. Tudo bem, mas você enrolou e ainda não me disse o que é CDA. Curumim, que também não sabia muita coisa sobre o CDA, foi conversar com a inspetora Luzia Amorim, que lhe explicou tudo. CDA é a Companhia de Dança do Amazonas, criada em 1999, através de concurso público, instituído pela Secretaria de Estado da Cultura, Turismo e Desporto. Como parte dos corpos estáveis do Teatro Amazonas, participou do 3º e 4º Festival de Ópera, ao lado da Amazonas Filarmônica e do Coral Amazonas. A participação dos amazonenses encheu de orgulho o público e foi bastante elogiada pela companhia de ópera que apresentava o espetáculo. Com apenas 3 anos, a companhia já excursionou por Brasília e Caxias do Sul, integrando o projeto Funarte na cidade, versão 1999. A CDA tem direção artística de Jofre Santos, como mestre de balé Ivo Karaguiev, Maitres, assistente Monique Andrade, assistente de coreografia Yara Costa e como inspetora Luísa Amorim. Faixa 12. Ele foi um dos maiores nomes da ópera, destacando-se como o mais importante tenor do Scala de Milão, diz Curumim. Bravo, Caruso, bravo! Ressalta o nosso amigo Jacaré Tinga, o maior tenor de todas as épocas. Agora nós já sabemos quase tudo de ópera. Mas quem foi o maior tenor da história? Quis saber Lourival. Imediatamente, Curumim recorreu à Biblioteca Pública do Amazonas para confirmar em uma pesquisa que o maior tenor de todas as épocas foi Enrico Caruso. Fale mais sobre esse Caruso, insistiu o papagaio Lourival. Curumim leu no livro antigo que o grande tenor era natural de Nápoles, onde nasceu em 1873. Seu triunfo começou aos 23 anos de idade, em 1896, com a ópera Fausto. Foi uma das maiores figuras do Scala de Milão. Aos 10 anos de idade, já cantava árias de ópera. Caruso, pela sua voz de grande sonoridade, chegou a empolgar todo o público europeu, atuando nos teatros mais famosos do mundo. Ele tinha um incrível repertório.
Segundo alguns historiadores, chegava a cantar 50 óperas, as mais notáveis, em sua maioria italianas. Uma, Pagliacci, era a sua ópera favorita, que ele cantava inspirado no sofrimento que lhe causava o abandono de sua amada Ada Giachetti, mãe de seus filhos, e que o trocou pelo chofer. O grande tenor foi discípulo de Vergine e Lombardi. Caruso viveu muito pouco. Em consequência de um tumor no pulmão esquerdo, morreu em sua terra natal, no dia 12 de agosto de 1921, com a idade de 48 anos. Gigli, outro tenor excepcional, também nascido na Itália, chamada o berço dos cantores, foi Gigli. Beniamino Gigli foi considerado como um dos maiores tenores do mundo. A Ópera Metropolitana de Nova York abriu-lhe as portas através de vantajosos contratos. Gigli tornou-se famoso no coro da Capela Sistina, de Roma, e no Conservatório de Santa Cecília. Morreu aos 57 anos de idade, em 1957. Cantou durante quase meio século. Faixa 13. Último ato. A viagem pelo mundo da ópera acabou. Está na hora de nossos heróis retornarem à sua casa, à floresta amazônica. Como em toda despedida, eles também sentem saudades quando a canoa vai se afastando, deixando Manaus para trás. Aos poucos, a cidade vai se transformando em um clarão distante. Puxa, Curumim, como estou feliz! A ópera é uma emoção que nunca mais vou esquecer, comentou Sarapatel, arquivando na memória as últimas imagens de Manaus. Ópera, Sarinha, é para ser vista com os olhos e com o coração. Até porque esse tipo de espetáculo também é produzido à base de muita emoção por seus criadores. É mesmo. Ou você ri ou chora, fica com raiva ou mergulha na paz. Ninguém fica indiferente diante de uma ópera, completou Jacaretinga. Para ilustrar que os gênios da ópera não separam sua vida de sua obra, Curumim contou as circunstâncias de como Giuseppe Verdi escreveu uma de suas maiores obras, Aida, que deu glória e fama ao seu compositor. Foi escrita para pagar uma dívida. Foi apresentada em 1871 por Giuseppe Verdi no Scala de Milão. Constitui-se de 4 atos e revive fatos históricos de Mênfis e Tebas. A necessidade levou Verdi à galeria dos compositores célebres. Não tinha sorte nos negócios e um dia, aos 58 anos de idade, para se livrar de um compromisso financeiro, escreveu às pressas Aida, por encomenda do rei do Egito. A ópera foi estreada com grande êxito na inauguração da Casa da Ópera no Cairo. O soberano egípcio não escondeu sua admiração pelo compositor italiano. Recompensou-lhe o trabalho e deu-lhe um título honorífico. Rapaz, existem algumas passagens de nossas vidas que bem dariam uma ópera, deduziu Sarapatel. É isso mesmo. O que vocês acham da gente montar a ópera da floresta quando chegar em casa? Legal. Quer cenário mais bonito? E aí, meninos? Comentou o Curumim. O que vocês acharam de nossa viagem ao mundo da ópera? Foi emocionante. Nunca vou esquecer o que aprendi em Manaus, disse Lourival. Concluiu a tartaruguinha Sarapatel. Quero voltar para assistir ao festival de ópera. Bravo! Pulou do aquário nosso peixinho já no seu rio. Entre florestas, índios e bichos. O jornalista e cartunista Mário Adolfo convive há 18 anos com rios, índios e bichos, combatendo os predadores na floresta do Curumim. Personagem de quadrinhos que trava uma luta sem tréguas em defesa da natureza.
Esta talvez seja a mais antiga publicação infantil da imprensa brasileira. O último herói da Amazônia, como é conhecido o índiozinho, foi lançado no dia 1º de maio de 1983, no jornal A Crítica de Manaus. De lá para cá, nunca mais deixou de circular, nem mesmo quando o jornalista se transferiu para o jornal Amazonas em Tempo, em 1987, onde trabalha até hoje. Mário Adolfo é formado em jornalismo pela Universidade do Amazonas e tem 3 livros publicados: O Dia da Abertura, Charges, 1978, O Que Dá Pra Rir, Dá Pra Chorar, Cartoons, 1984, e Curumim, O Último Herói da Amazônia, Quadrinhos, 1992. Entre traços e troças, Mário Adolfo também encara o dia a dia de uma redação, publicando matérias que lhe valeram prêmios importantes como o Prêmio ESSO, em 1984, Prêmio Caixa Econômica de Jornalismo, 1995, novamente o Prêmio ESSO, em 1997, e o Prêmio Ecologia, no ano 2000. Na redação do Em Tempo, já ocupou os cargos de editor assistente, editor executivo e editor de primeiro plano, função que exerce no momento. De 1993 a 1994, foi secretário de comunicação na administração de Amazonino Mendes, na Prefeitura de Manaus. Fim da revista A.E.I. Ópera, de Mário Adolfo. Gravado nos estúdios do setor Braille da Biblioteca Pública do Estado do Amazonas, mediante a autorização da editora Sem Fins Comerciais, em julho de 2002, para uso exclusivo dos portadores de deficiência visual, de acordo com a Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Este livro foi gravado originalmente em fitas cassetes, podendo apresentar perda de qualidade, remasterizado e digitalizado para CD, produzido nos estúdios da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, gravado sem fins lucrativos, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Edição e montagem, Rosane Campos. Lido por Sandra Maria de Lima, Amazonas.